Olá, tudo bem? Eu estou fazendo comecei uma série de vídeos sobre filosofia, filósofos, alguns pensadores, né? E vou deixando lá no canal prof.renato martini e eu iniciei justamente do início, sem ser redundante, que é a Grécia, né? Na Grécia. E por que a Grécia? Porque ali existia todo um caldo de cultura e uma sistematização do pensamento a ponto de chegar esse pensamento até nós contemporaneamente, né? Então, surgindo lá na Grécia com aqueles chamados pré-socráticos, porque pensavam e baseavam as suas observações naquilo que estava ao redor, né? Na physis, né? Tentando entender a natureza das coisas, como Tales, que achava que tudo era água, né? A unidade de todas as coisas estava na água. E isso foi um importante impulso na medida em que nós saímos de uma, de uma sistemática baseada na mitologia, né? Explicação de tudo pela essa relação com os deuses que faziam chover, como Thor, punindo por determinadas ações humanas, né? Então, uma relação de explicação apenas baseada na ideia de uma vontade sobrenatural e entramos num mundo mais baseado em explicações científicas. Chove, como diz alguém em alguns dos diálogos mencionando Sócrates, né? O Sócrates teria dito chove porque tem nuvem, né? Chove por causa das nuvens. E aí cabe explicar então esses fenômenos e tudo isso. São chamados pré-socráticos porque a partir do Sócrates a preocupação passa a estar não nesses fenômenos físicos ao redor que tiraram a percepção do mundo mitológico para o mundo concreto, né, das coisas físicas, mas ele vai um passo adiante e tenta pensar o próprio interior humano, tenta pensar a nossa alma, a nossa psique, o nosso sentimento, né? Então essa é a ruptura que vem a partir de Sócrates. Eu vou fazer uma breve exposição aqui, breve mesmo, assim, no sentido de que poderíamos ficar um ano, 2 anos falando desses autores, né? Mas vou tentar levantar alguns aspectos, que é o Sócrates e o Platão, trazer algumas considerações específicas sobre esses autores. Eu entendo que primeiro ponto relevante para a gente pensar Sócrates e Platão é pensar o contexto da Grécia naquele momento e pensar principalmente aí a situação de Atenas, que era uma cidade próspera, promissora, né? E tinha liderado inclusive guerras, a guerra contra os persas, né? Liderou a Liga de Delos, a Confederação de Delos. Então você tem um crescimento cultural e uma efervescência. Todo mundo, cidades ao redor, regiões ao redor, as pessoas que querem prosperar economicamente, tomar contato com novas ideias. É como se fossem os grandes centros, né? Das cidades até hoje não é assim, né? Quem quer se aventurar mais numa área de pensamento, economia, etc., acaba migrando. Então Atenas acabava sendo essa rede aí, esse ponto de referência para toda a região. E ali existia uma linha de filosofia, digamos, né, entre aspas, de pensamento, de conversa, porque é muito bom lembrar o grande espírito público presente nos gregos, né, que faziam tudo publicamente. Na Grécia, a ideia, inclusive, de liberdade é a ideia de participar dos destinos da cidade. Então, ali, nessa efervescência de ideias, de troca de ideias e pensamentos, existia uma escola
filosófica dos sofistas, que tem como expoente um dos principais, o Gorgias, por exemplo, né? E Protágoras, por exemplo, que tem aquela famosa frase, o homem é a medida de todas as coisas, né? Mas a medida de todas as coisas em que sentido? De que eu consigo elaborar qualquer raciocínio e defender qualquer ideia de acordo com a conveniência. Então, eles ganhavam, inclusive financeiramente, para defender, como se fossem consultores hoje em dia. Eu quero defender tal ideia, porque você tinha os debates públicos, então eu quero defender tal ideia em relação à cidade, tal lei, ia lá, o cara falava, você fala isso, argumenta assim, assim, assado, né? Ou seja, é aquela coisa de que o argumento, a ideia às vezes não existe uma verdade, esse é o fato, que tudo é relativo. Então, a questão está no argumento. Você pode vencer um debate apenas tendo um grande argumento. Não importa se está certo, se está errado, né? Aliás, não existe isso. Existe a visão de cada um sobre as coisas. A medida de todas as coisas está no ser humano. Então, tudo é válido. Qualquer ideia é válida. Fazendo uma grande ponte, né? Muitos dizem e levantam essa possibilidade se nós não estamos vivendo também uma época de muito relativismo na contemporaneidade, né? Mas enfim, essa era a ideia e é interessante. E o Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que eu não vou introduzir aqui hoje, mas que são esses primeiros filósofos, digamos, aí pós-socráticos, né, depois socráticos, né? O ponto principal existe sim para eles, existe sim uma verdade. E é justamente a ausência de se pensar e de se tentar chegar a essa verdade que já percebemos na cidade ateniense uma decadência. Existe na obra de Sócrates, Platão e seguidores, como Aristóteles, etc., a ideia de que é necessário voltar as energias para pensar a realidade, porque vivemos uma época de relativismo e, consequentemente, decadência moral, e as cidades elas estão sem rumo. A cidade de Atenas está, né, indo por caminhos que levarão a uma ruína. Então esse é o esforço, né? Então nós temos o Sócrates, por isso que o Sócrates a gente diz que ele introduz o pensamento ético, né? Ético, ethos, que vem de costumes, né? Ele está procurando pensar a boa vida em que sentido? No sentido virtuoso, no sentido de você fazer da sua vida, buscar uma verdade, achar e encontrar o melhor caminho para viver, com mais virtudes e menos vícios. E por que isso é importante? É porque ele iria ajudar as pessoas individualmente? Não, porque a própria concepção, como eu disse agora há pouco, como os gregos acreditavam que a vida pública era fundamental e a liberdade existia justamente na esfera pública, então as pessoas elas tinham que buscar o melhor de si, porque isso, né, porque assim elas dariam o melhor para a cidade. A boa ordenança da cidade dependia de que as pessoas também estivessem bem ordenadas interiormente. Então, esse é um interessante pensamento, né? É muito diferente a concepção de liberdade dos antigos, dos gregos, dos romanos, etc., dos antigos de maneira geral, para nós, modernos, contemporâneos. Existe até um texto, se alguém quiser depois revirar aí na internet e tal, liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos, do Benjamin Constant, né? A liberdade dos antigos é uma esfera pública. A nossa liberdade quando eu falo liberdade hoje em dia, as pessoas estão pensando viajar, passear, o tempo livre. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ter dinheiro, eu não vou depender de um patrão, vou poder ficar viajando, ir no shopping, não fazer nada. Essa é a ideia de liberdade, né? Não ter compromisso,
mas ao contrário, a ideia de liberdade para os antigos era justamente o compromisso com a cidade. Muito bem. Então, este relativismo que incomodava esses filósofos, como Sócrates, vocês, inclusive todo o trabalho dos discípulos do Sócrates era justamente desmistificar a ideia de que ele era um sofista, porque ele foi confundido, mas como fosse sofista, vivia falando em praça pública, atormentando as pessoas, enchendo a paciência, né? Entre aspas, típico chato, porque era nos debates ele ia lá e fazia uma série de questões, porque não sei se vocês sabem, mas devem ter essa noção. O Sócrates, sobretudo, a filosofia dele está centrada na pergunta, né? É o método de perguntar de forma a deixar um certo constrangimento, né, no, naqueles com quem ele está fazendo uma interlocução. Então, o, o Sócrates era da pergunta. Existia um método aí, né, que alguns chamam o Sócrates como filho de parteira, e ele usava um método que chamam da maêutica, que era o parto das ideias. A partir dessas perguntas, ele ia levando a um parto, ao nascimento. Se bem que é questionável isso, porque vocês também notarão, se lerem o Sócrates com atenção, Sócrates não escreveu nada, lerem o Sócrates a partir da visão do que escreveram os seus discípulos, como Platão, né, Xenofonte, escreveram o livro sobre a apologia do Sócrates, tem o próprio texto, aqui eu tenho a coleção Os Pensadores, né, o próprio texto do Xenofonte, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Então, o Sócrates ele perguntava, mas há controvérsia, porque também não nascia uma ideia, né? Então, muitos preferem usar a palavra aporia, ou seja, ele desconstruía um argumento e deixava em aberto. Depois, o Platão, a primeira fase dele socrática, tal, mas depois o Platão vai avançando, né, para outras obras de maturidade. O Platão já tem uma concepção de chegar sim a uma verdade, a uma ideia, né? E que o Sócrates era apenas de questionar e mostrar o equívoco de algumas ideias. Então, por exemplo, é um diálogo, o cara está falando lá da coragem e o Sócrates ele vai